Amado Mestre Jesus, estamos hoje, Mestre, reunidos aqui para buscarmos a harmonia, para buscarmos um pouquinho mais do seu saber, trocarmos experiências, porque só assim crescemos, nos auxiliando uns aos outros com as nossas experiências. Isso se chama caridade e precisamos estar sempre trocando para assim crescermos juntos. Compreendemos que o crescimento primeiro é o individual, mas se a nossa estrada é uma via de mão dupla, necessitamos estar trocando para nos enriquecer e enriquecer o nosso próximo. E assim, Jesus, que possamos sempre ter uma fé raciocinada, pautarmos-nos nos seus ensinamentos, que sabemos ainda o quanto é difícil exercitarmos muitas vezes no nosso caminhar. Mas você deu o seu exemplo a nós para podermos trilhar uma vida melhor e propiciar ao nosso próximo uma vida melhor. Esteja conosco, Jesus, hoje e sempre, abençoando-nos, abençoando o lar de cada um que aqui está presente e aqueles ausentes. Que assim seja. Boa noite a todos. Bom, gente, como o Fred falou, né, o nosso tema de hoje é compreendendo a mágoa sem construir o ódio. Bem, eu acho que todos que aqui estão já vivenciaram ou vivenciam esse sentimento da mágoa em suas vidas. E a mágoa, ela é um sentimento que machuca, por nos causar uma ferida emocional. E toda vez que esse sentimento, ele nos toca, e às vezes ele vem assim forte, o nosso cérebro, ele costuma não esquecer essa experiência. Então, não adianta a gente falar para aquela pessoa que está vivenciando uma mágoa para ela esquecer, porque ela não vai esquecer. O que vai modificar, se podemos dizer assim, é a forma como ela irá reagir frente a essa experiência na vida dela. Se, vamos dizer assim, se essa pessoa, ela alimenta essa mágoa, ela se torna um ressentimento, que pode gerar o ódio, e que, por sua vez, pode gerar até uma vingança. Então, se a gente parar para pensar, olha quantos sentimentos tóxicos essa mágoa pode estar causando em nós. Fora que, embutido nesse sentimento, também estão outros sentimentos, como a raiva, a tristeza, a decepção, né? A depressão e tantos outros que cada um, dentro da sua própria particularidade, pode estar criando. E nós temos que estar muito atentos, porque esses sentimentos, eles não ficam somente no campo da emoção. Esse desequilíbrio
emocional afetará o nosso corpo, trazendo para nós as doenças, que são as ditas doenças psicomáticas. E aí é para a gente parar para ver o estrago que a gente pode estar fazendo com a gente, se a gente não estiver atenta exatamente a esses sentimentos que nós estamos trazendo até nós. Nos retendo, na verdade, esses sentimentos a nós. E em função de estarmos retendo esses sentimentos em nós, nós vamos ser os únicos responsáveis por estarmos construindo para nós o paraíso ou o nosso inferno interior. Então, nós não podemos estar dando a responsabilidade ao outro por essa agregação de sentimentos tóxicos que estamos segurando em nós quando ficamos magoados. Mas por que eu permito que a mágoa se instale em mim? Talvez esse seja um dever de casa para todos quando acabar a palestra. Por quê que nós nos permitimos que essa mágoa se instale na gente? Bem, todos nós somos indivíduos diferentes. Porém, nós temos uma coisa em comum. Nós somos falíveis. Porém, cada um vai agir de acordo com a sua verdade. E isso é uma coisa corriqueira na nossa vida. Partindo daí, nós não deveríamos criar expectativas em relação ao que o outro vai nos dar. Eu deveria compreender o seu tamanho, porque é isso que ele sabe dar. E não permitir magoar-me, porque ele vai fazer algo que ele só sabe fazer. E aí vocês podem parar e pensar o seguinte: essas palavras, né? A teoria, ela é muito fácil. Mas e a prática? Eu sei que a prática é difícil, vamos dizer assim. Difícil não que a turma não gosta, né? Que a gente fale essa palavra difícil, né? Que é trabalhosa. Mas vamos dizer assim, a prática não é tão fácil, né? A gente sabe de tudo isso, que cada um age de acordo com o seu tamanho, que o outro só vai dar aquilo que ele sabe dar, e que eu não deveria, né, ficar magoada por atitudes dele, nem criar a expectativa. Porém, eu também posso abraçar ou não essa dor que essa mágoa está me causando. Mas, como nós não somos somente sentimentos, emoções, nós também temos a razão, né? E essa razão é exatamente para que a gente possa raciocinar essa dor que nós estamos sentindo.
E toda vez que a gente raciocina essa dor, a gente tem que questionar essa dor e parar de se vitimizar, porque nós temos essa facilidade, né, de nos vitimizar toda vez que uma dor, né, que chega até nós. Então, nós precisamos exatamente colocar o que temos, que é utilizar a nossa inteligência a nosso favor, raciocinando essa dor. Porque a partir daí eu começo a me vitimizar menos, e aí eu posso começar a fazer o que com esta mágoa? Eu posso começar a ressignificar esse acontecimento na minha vida. É isso que eu preciso começar a exercitar. Porque o que adianta eu ficar só reclamando, me vitimizando? Eu preciso olhar, e é exatamente isso, dar um novo significado, porque o ressignificar nada mais é que isso, dar um novo significado a esse acontecimento. Quando eu começo a fazer isso, não é? Olhar esse acontecimento com os olhos de quem quer buscar trazer uma solução para ele, eu começo a passar exatamente para esse processo de ressignificá-lo. Eu sei que, por sermos ainda, nos melindrarmos, vamos dizer ainda, com muitas situações, nós, às vezes, ficamos sentados em cima desses acontecimentos, nos permitindo senti-los. Isso é errado? Não, não é errado. Afinal, nós somos seres humanos e vamos sentir. Então, a partir do momento em que isso começa a me afetar de tal forma em que eu deixo de começar a viver a minha vida, eu deixo, vamos colocar assim, eu começo a me torturar. Por quê? Eu não consigo exatamente, porque o nosso cérebro ele não deixa que a gente esqueça, né? Eu fico muitas vezes me torturando, voltando, indo lá no passado, voltando no presente, indo no passado, voltando, à lembrança desses sentimentos. Então, de certa forma, eu começo a me torturar, não me permitindo a sair exatamente do passado. Só um segundinho, Fred. A não sair do passado. E todos nós precisamos entender que nós não vivemos no passado. Nós vivemos no presente. E toda vez que eu fico me torturando, buscando essa lembrança, eu estou onde? Eu estou no passado. Fala, Fred. Sai do mudo. Aí. Tem uma pergunta aqui, e ela é assim, olha só. Por que se está falando que a gente se magoa? Se é o outro que provoca a mágoa em nós através de sua ação. Ainda tem um pedaço, depois eu pergunto outra parte. Tá. Nós sempre é que vamos nos permitir a nos magoarmos. Parece estranho quando a gente fala assim, mas naquela minha fala anterior, a teoria, não é assim?
Se nós entendemos, e aí a gente precisa se colocar nessa posição. Se eu sou um ser falível como o outro, se eu faço, né? Se eu vivo a minha vida tendo as minhas atitudes dentro da minha verdade, eu sempre vou externar aquilo que eu acredito. E o que eu acredito pode ir de contra aquele que está convivendo comigo. E nós, seres humanos, a gente sempre cria essa expectativa de que o outro, ele vai sempre trazer a nós sempre aquilo que a gente deseja. Então, no fundo, nós temos essa expectativa de receber aquilo que a gente quer, não aquilo que o outro traz para a gente, e aí vem, né, de contra aquilo que eu desejaria ouvir ou receber, e aí eu me permito a me magoar. Porque o outro, ele vai dar aquilo que ele sabe. Mesmo que ele tenha, vamos dizer assim, uma informação que aquilo não é muito certo. Mas nós temos que entender uma coisa. A teoria é toda uma informação que todos nós recebemos. Nós podemos ler livros espíritas, podemos ler a Bíblia, podemos observar, né, através do que a vida traz para a gente, aprender com o outro, mas tudo isso nós estamos obtendo informações. Só que, para que nós pratiquemos, vamos até colocar assim, aquilo que Jesus nos ensinou, ou aquilo que a gente tem como base hoje dentro da nossa moralidade, isso a pessoa precisa ter consciência. A partir do momento que ela adquire essa consciência de tudo que ela deva agir corretamente, ela vai agir normalmente. Então, a informação a gente sabe, mas na hora de fazer, ainda não está registrado em nós para podermos estar realizando. Então, vamos cobrar do outro ainda? Com certeza nós vamos cobrar, porque ainda não temos consciência de que o outro só vai dar aquilo que ele sabe dar. Tá bom? Fala, Fred. A outra parte. Para que eu possa ressignificar alguma coisa, eu não preciso de entender o seu significado em minha vida, ver a sua toxicidade em meu mundo físico, psíquico e espiritual? Olha, para que a gente possa estar ressignificando essa dor na nossa vida, a primeira coisa que nós precisamos fazer é exatamente buscar quem estamos. Precisamos estar nos conhecendo. Precisamos exatamente nos voltar, né, para nós mesmos e fazer a análise do porquê que estamos nos permitindo a ficar tão abalados com o que o outro traz para a gente. Isso é um grande exercício. Só que, gente, esse autoconhecimento que a gente precisa fazer conosco dá muito mais trabalho do que a gente se permitir a se deixar levar pelo sentimento. Qualquer um que chegue a nós. Hoje, especificamente, a mágoa. Não é assim? Então, esses sentimentos, é muito mais fácil absorvê-lo, sentir, reclamar, se vitimizar, do que olhar. Porque olhar para nós dá muito trabalho.
olhar para a gente e dizer que eu preciso fazer isso, me melhorar nisso, naquilo, dá muito trabalho. Mas nós só vamos conseguir exatamente começar a dar um novo sentido para qualquer coisa na nossa vida partindo disso, desse conhecimento interior que a gente precisa ter conosco. Fala, Giane. Deixa eu ver se eu entendi, né? Assim, dentro do que eu já compreendo, do que a gente está vendo nas palestras, é porque muitas vezes a gente assiste, né, palestras falando do caminho ideal que a gente deveria seguir, a gente muitas vezes se sente mal porque não consegue seguir esse caminho. Mas, pelo que eu entendi, então, nós estamos num momento evolutivo em que ainda é normal nós sentirmos a mágoa, né? Então, a gente ainda não está, pelo menos por enquanto, em condições de saber lidar de uma forma, assim, inicial com ela, mas a gente já tem condição de aprender a não alimentá-la, é isso? Sim. Todo sentimento ainda que não é bom sentirmos, vamos dizer ainda, nós vamos estar sentindo, porque ainda, né, estamos todos nós num processo evolutivo, como todos sabem, né, nesse processo para a regeneração. Então, muitas vezes as pessoas elas acham que estar nesse processo, né, vamos estar num planeta regenerado. Esse planeta regenerado, ele ainda terá dor ainda, mas não será como um planeta de provas e expiações, como, né, ainda estamos nesse trânsito ainda passando, né, para esse processo de regeneração. Mas nós já fizemos progressos, muitos progressos. Se a gente parar para pensar, há algum tempo atrás, algumas vidas nossas pregressas, nós nos deixávamos tomar, né, esses sentimentos sem raciocinar. A gente agia muito em nome de uma emoção, não buscava compreender o outro. Hoje, não. Hoje, o que acontece? A gente já começa a perceber que o nosso físico, ele é uma sineta maravilhosa. O nosso físico, ele vai dizer para nós quando não estamos bem emocionalmente, ele vai estar gritando de alguma forma. Então, são essas doenças psicossomáticas, tudo que nós vamos somatizando de emoção na nossa vida e que nós não nos permitimos raciocinar o porquê que eu senti. A Giane me magoou, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter duas opções. Ou eu vou alimentar isso que a Giane, né, me magoou, ou eu vou buscar compreender por que a Giane fez isso. E nós precisamos fazer esse questionamento. Por que a Giane teve essa atitude para comigo e eu estou me sentindo dessa forma? Primeiro, porque eu não posso dar à Giane o poder sobre a minha felicidade. Nós não podemos fazer isso com ninguém. Porque a partir do momento em que você começa nesse processo de mágoa, esses sentimentos tóxicos, eles vão te assolando. E o que você vai fazendo? Você vai se tornando uma pessoa amargurada. A tristeza vai fazendo parte da sua caminhada. E aí, você vai fazendo o quê? Exatamente, somatizando todas as energias, vamos dizer assim, que não agregarão nada positivo a você. E aí vem as doenças. E o que acontece?
vai para o médico, chega lá, o médico te passa o que for de medicamento, nada vai te melhorar. Por quê? Não está somente no corpo físico, está no seu emocional. E nós precisamos ter a coragem de olhar esse nosso lado emocional de frente, encará-lo. Porque se nós não encararmos esse lado emocional, como é que nós vamos crescer? Como é que nós vamos trabalhar todos esses sentimentos que não nos trazem nada de bom para nós? O que vai adiantar somente alimentar esses sentimentos? Então, toda vez que algo chegar até nós, nós precisamos, sim, sentir, vamos sentir. E aquilo que Regiane falou, a gente não tem que se sentir culpado por sentir ainda esses sentimentos, né? A mágoa e tantos outros que chegam até nós. Porque ainda não estamos evoluídos a tal ponto de não sentir. Se a gente não sentisse, a gente não estaria mais aqui. Nós precisamos entender que nós ainda estamos colhendo o que plantamos. Todos nós. E nessa colheita que nós estamos fazendo, nessa nossa caminhada, vai envolver exatamente muitos sentimentos de, vamos dizer assim, de aprendizado, que não serão somente sentimentos positivos, entre aspas. Porque se a vida é uma via de mão dupla, um dia eu fiz, e um dia eu preciso colher. E essa colheita, gente, não é porque eu um dia maltratei o outro que necessariamente eu vou ter que sofrer o que eu fiz. Eu posso até sentir, né, vir algo semelhante. Só que vai ser minha responsabilidade eu abraçar ou não. A forma como eu vou abraçar ou não. Mas tudo isso vai ser o quê? Exercício, gente. Há quantas vidas nós estamos nos exercitando para darmos certo? Quantas? Não temos nem ideia. Só que é exatamente essa bondade do Pai de estarmos aqui, nesse mundo material, é a oportunidade de refazermos. Não só refazermos, mas também auxiliar o refazimento daqueles que estão em torno de nós. Então, a nossa responsabilidade, ela não é somente para conosco. Nós temos uma responsabilidade também para com o outro, que caminha conosco. Porque nós vamos dar o exemplo através das nossas atitudes. Então, os nossos pensamentos ainda, né, pelos encarnados, eles muitas vezes, né, a grande maioria das vezes, o encarnado ele não consegue ver, né, sentir, perceber o pensamento do outro. Em algumas situações, né, até se percebe pela cara, vamos dizer assim, que o outro faz. Só que as nossas atitudes, elas serão sempre vistas. E por serem vistas, nós teremos uma grande responsabilidade frente ao que estamos fazendo conosco e o que estamos fazendo em relação ao nosso próximo. Fala, Giane.
existe alguma diferença, né? Porque a gente está falando muito do que o outro fez, o fato de eu me magoar com a ação do outro. Mas existe alguma diferença dessa mágoa que a gente alimenta pelo que a gente mesmo fez? Olha, eu acho que o processo é muito parecido. Por quê? Quando o outro te faz alguma coisa, né? Você se tortura, né? Você reclama, você se vitimiza. Mas também, quando você faz em relação ao outro, você também fica mal, você também acaba reclamando, né? É aquela coisa, por que que eu fiz? Só que nesse lado, né, de eu fazer, eu posso carregar uma culpa. O outro lado, a gente pode não perceber, né, porque às vezes o outro nos magoa, né, sem que ele perceba. Mas nós fazendo, né, em relação ao outro, nós poderemos sentir a culpa. E essa culpa vai adiantar sentir? Não. É a mesma coisa. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir junto àquele, né, que eu magoei e tentar dar um outro sentido àquele acontecimento. De eu estar, né, me desculpando, de eu estar conversando. E isso, gente, eu acho que cada um aqui, que está aqui presente, já viveu muitas situações em que magoou e que se sentiu magoado. Eu acho que não existe ninguém aqui que não vivenciou essa situação. E aí, cada um vai estar exatamente dentro da sua verdade, estar buscando uma forma, né, de gerenciar esse acontecimento na sua vida. E cada um, por sermos indivíduos diferentes, não existe uma receita de bolo. Quer dizer, para alguns bolos, existem algumas receitas, né, que elas são padrão, né? Às vezes, se você quer fazer só apenas um bolo branco, você faz, mas se você quiser fazer de chocolate, você vai acrescentar o chocolate. Então, algumas coisas a gente tem como uma regra, que talvez seja um pouco definida nessa questão de como agir. Mas nós temos que lembrar que nós temos o nosso orgulho, né? Que é um grande impeditivo na hora de aceitarmos algumas coisas, de chegarmos junto ao outro, ou que o outro chegue a nós. Então, esse orgulho também é um grande dificultador para que a gente possa estar ressignificando esses acontecimentos que acontecem na nossa vida. Então, não adianta eu simplesmente ficar alimentando esses sentimentos que não são construtivos. O que adianta? E aí a gente tem que exatamente usar o racional, deixar o emocional de lado, né? Colocar o coração do lado direito, ou seja, raciocinar e exatamente minimizar a dor que estamos sentindo. Porque é aquela velha história, geme quem sente a dor. E aí, gente, tem pessoas que gostam, né, de ficar sentindo, se vitimizando frente a uma dor, e isso por N situações. E quem somos nós para estarmos julgando essas pessoas que alimentam as suas dores? Quem somos nós? Simplesmente essas pessoas e tudo que a gente faz, nós vamos estar colhendo
E quando fazemos conosco, que é exatamente isso, alimentando uma dor, por não querermos usar o raciocínio, nós vamos estar colhendo também o quê? Algo que nos fará mal somente a nós. Já vou, Fred. Algo que fará mal somente a nós. Porque se você alimenta isso, com certeza, o seu físico vai gritar. Fala, Fred. Vamos lá. Tem uma contribuição que você pode, se quiser, comentar. Vamos lá. Eu acho que a mágoa ocorre por termos ou depositarmos expectativas em relação aos outros que convivem conosco, seja na família, no trabalho, com amigos. Esquecemos que são pessoas diferentes, com suas próprias maneiras de pensar, de agir. Isso aí eu falei. Então, vamos aqui. A outra pergunta é a seguinte. Então, a outra fala, mas essa é uma pergunta. Então, na realidade, a expressão fulano me magoou está errada? Será sempre eu que me magoei com a atitude do outro? Assim, ficaria mais leve entender a nossa participação ativa nesse processo sentimental e emocional interno. Sim. Nós é que vamos sempre nos permitir a estarmos magoados. Nós, a responsabilidade vai ser sempre nossa. Mas vai dizer isso para algumas pessoas, né? Aí vão falar, vão jogar pedra na gente para dizer assim, isso não existe, né? Isso não existe. Mas só que, se a gente entende exatamente que cada um só dá aquilo que sabe dar, e essa expectativa que se cria, a gente vai entender que eu não tenho que ficar esperando nada do outro. É um trabalho, esta fala é um trabalho em que nós precisamos estar nos exercitando diariamente. E quando a gente fala isso, não é que não vamos sentir, né? A pessoa vai falar, fazer algo, o sentimento vai bater na gente, né? Primeiro, não, é a emoção que vem, né? Assim, Giane, a emoção vem, né? E quando alimentamos essa emoção, o sentimento se cria, não é? Então, se nós ficarmos exatamente, sentirmos isso, porque vamos sentir, e quando a gente está conversando aqui, gente, não é que nenhum de nós não vá sentir. Nós temos a emoção, nós vamos sentir. Qualquer coisa que fizer conosco, nós vamos sentir. Mas vai ser responsabilidade nossa de abraçar ou não o que chega a nós. E aí, aquilo que eu disse, e se você alimentar, aí vai ser uma bola de neve, vai ser crescer o ressentimento, não é assim? Vai crescendo outros sentimentos e gera tantas outras coisas em nós. Tá bom? Fala, Giane. Deixa a Giane duas perguntinhas para te fazer. A primeira é que, quando você falou que a gente não deve esperar do outro, às vezes, quando eu escuto isso, fica pesado, porque é muito difícil não esperar do outro. Será que, então, eu não posso esperar, mas não exigir e não me abater quando eu não recebo? Porque quando fala não posso esperar do outro, parece uma coisa inalcançável. Muito boa colocação. Sim, é porque a gente tem o hábito, né, de estar falando dessa forma. Porque, no fundo, a gente exige, né? Porque a gente quer, na verdade, receber aquilo que é o nosso desejo. Aquilo que vai nos satisfazer, aquilo que vai trazer um prazer, não é? A nós. Então, a gente tem, né, exatamente essa fala que a gente precisa trabalhar quanto a isso. A gente vai,
né? Por sermos ainda, na verdade, assim, por esperarmos sempre algo em troca, nós vamos criar, né, essa expectativa do esperando do outro. A gente pode até, né, ir trabalhando isso, mas não exigir quando uma resposta, quando uma atitude não for positiva, não for a nosso favor. Fala, Giane. E a outra pergunta é que, dentro da resposta que você deu à pergunta que o Fred fez, né, você colocou a questão da responsabilidade nossa de nos permitirmos nos magoar. Mas eu me coloquei no lugar de quem está magoando, né? E eu tenho que assumir a responsabilidade de que, quando alguém faz algo, eu permito criar essa mágoa em mim. Mas também existe uma parcela de responsabilidade daquele que praticou, não tem? Daquele que praticar o escândalo, não é assim? Vai ter sempre aquele que vai praticar o escândalo na nossa vida. Sempre haverá. Porque, senão, como que nós vamos ser testados no nosso caminho? Aqui nós não estamos numa escola, nós não estamos fazendo testes, né? A escola, né? Você, como professora, você não dá prova, você não dá um teste, não é exatamente para os seus alunos, para que eles respondam o seu aprendizado. E assim é a nossa vida. Muitas coisas nós vamos aprender na observação. Mas ainda por estarmos no estágio de vivenciando com a dor, né, para aprendermos, o outro ainda promoverá o escândalo na nossa vida, para que a gente dê a resposta de como estamos aprendendo o que Jesus veio trazer para todos nós. Tudo bem? Fred? Olha só, outra pergunta. Então, para não construir o ódio, devemos não alimentar a mágoa, mas como desconstruir o ódio já instalado? Olha, qualquer sentimento que ele não seja positivo, né, dentro daqueles que a gente conhece, ele é muito trabalhoso. Muito. E existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que elas são mais sensíveis e abraçam esses sentimentos, às vezes com muito mais intensidade do que outros. E às vezes aqueles mais racionais, eles conseguem, às vezes, vamos dizer assim, tirar um pouco mais de letra, né? Esses sentimentos que às vezes se instauram no seu mental e depois eles começam a trabalhar. E aí, muitas vezes, o que é dito a um funciona e não funciona para outro. É aquilo que a gente precisa, como eu disse lá atrás, eu preciso me conhecer melhor. Eu preciso voltar para dentro de mim e exatamente estar buscando por que eu estou valorizando tanto isso que fizeram comigo. Por que eu estou valorizando algo que só está trazendo desconforto físico e espiritual para mim? É exatamente aquilo que eu disse lá atrás. Eu não posso dar poder ao outro sobre a minha felicidade, sobre a minha vida. Se você talvez começar a se firmar nesse propósito de entender que
É você que gerencia a sua vida, que você vai sentir o que chega até você, mas você não tem que dar esse poder ao outro. Então, é você entender que ele fez o que ele sabia dar, mas só que eu não quero cultivar esses sentimentos não construtivos na minha vida. Eu preciso o quê? É exatamente buscar dar sentido a outras coisas na minha vida. Buscar fazer outras coisas. Buscar... Muitas vezes a gente precisa não ver a pessoa, não ter o contato com a pessoa. Claro que vai estar ali, né? No registro do nosso cérebro, vai estar ali. Só que é a velha história, geme quem sente a dor. Eu quero ficar sentindo isso? Então, eu preciso trabalhar. Então, antes de deixar que esse sentimento se torne algo tão forte, não é assim? Porque eu acho que o ódio já é um sentimento muito pesado. Mas eu preciso, e aí estarmos atentos exatamente para não deixar que esse ódio contamine o nosso ser. Porque depois de instalado, nós vamos ter muito mais trabalho para poder administrar esse sentimento em nós. Então, é algo que cada um precisará avaliar até quando vale a pena estar alimentando isso na sua vida. Fala, Fred. Vamos lá. Se eu não esperar algo, eu acabo perdendo as minhas próprias expectativas de uma vida saudável. Então, está mais correto, segundo você disse, que não exigir significa que posso me libertar quando a relação não estiver saudável. Lê outra vez que eu perdi uma palavrinha que você falou, por favor. Vamos lá. Se eu não esperar algo, eu acabo perdendo as minhas próprias expectativas de uma vida saudável, ok? Então, está mais correto, segundo você disse, não exigir significa que posso me libertar quando a relação não estiver saudável. Pergunta. Sim, Que posso exatamente. me libertar quando a relação não estiver saudável? Claro, porque quando você... e aí, gente, quando a gente fala principalmente uma relação, nós temos que estar observando exatamente aquela palavrinha que eu disse. É uma relação tóxica? É uma relação que eu vivencio, que está me trazendo o quê? É claro que a vida não é só um mar de rosas. Não é para ninguém. Só que existem relacionamentos, não só relacionamentos entre duas pessoas, mas de amizade, que são relacionamentos tóxicos. Relacionamentos em que, às vezes, a gente se envolve, né, naquela expectativa de que o outro vai fazer diferente, o outro vai se melhorar, e eu acabo criando uma bola de neve, achando sempre que vai melhorar, e não melhora. Então, para qualquer coisa na nossa vida, nós vamos ter ainda essa coisa da espera, sim. Mas, se eu começar a exercitar exatamente isso, não ficar criando essa expectativa, vai ser muito mais libertador para mim, sobre todos os aspectos da minha vida. Quando a gente coloca mais leveza no nosso caminhar, a gente segue compreendendo melhor o outro.
a gente segue entendendo que eu faço um monte de bobagem. Como é que eu vou cobrar do outro que ele não faz? A gente muitas vezes exige demais, mas acaba esquecendo de se exigir dentro de uma situação, dentro das nossas posturas frente à vida. É muito mais fácil a gente apontar o dedo para o outro e exigir que ele tenha determinadas posturas. E eu? O que eu estou fazendo? A via é de mão dupla. Da mesma forma que eu espero algumas coisas do outro, o outro também espera de mim algumas coisas. Então, nós precisamos prestar atenção o que estamos fazendo conosco, em primeiro lugar. Mas a leveza que colocamos em cada atitude nossa e em cada atitude do outro é que faz com que talvez a gente abrace menos dor no nosso caminhar. Fala, Fred. Estou aqui pensando. Você disse que inicia com a mágoa, depois a raiva e depois o ódio. Então, desencarnar com mágoa significa dizer que ficarão igual aqueles espíritos acolhidos na casa? Nós não deixamos de ser o que somos quando a gente desencarna, não é assim? Ninguém vira santo, cria asa, não. Nós desencarnamos da forma que partimos. E aí, quando a gente, às vezes sempre ouve da espiritualidade, trabalhem-se aqui. Busquem fazer o que vocês precisam aqui. Aqui não é um passeio. A gente veio para evoluir. A gente veio para se trabalhar como ser humano. Então, quanto menos carregarmos na nossa bagagem espiritual sentimentos não tão nobres, melhor a nossa recuperação no plano espiritual. Estaremos com a consciência mais tranquila, não nos prenderemos em culpas, porque as culpas, elas pesam tanto aqui quanto lá, mas com certeza lá elas ganham até um peso muito maior. Então, quando a gente está com esse pensamento e entendendo que eu preciso trabalhar algumas coisas aqui, eu vou com mais leveza para o plano espiritual. Só que não é porque, como a gente sempre brinca, não é porque eu não fui boa bisca aqui, é que eu vou ser abandonado no plano espiritual. Não. Nós somos acolhidos o tempo inteiro, tanto aqui quanto lá. Mas é sempre, gente, a nossa consciência é que nos levará para onde nos afinizarmos espiritualmente. Então, que a gente possa trabalhar exatamente todos esses sentimentos, para que a gente fique bem com a gente e fique bem com quem convive conosco. Porque a gente não pode esquecer que nós somos exemplos na vida do outro, assim como o outro é exemplo na nossa vida. Então, aqueles que não têm as informações, muitas vezes, em que todos nós que estamos aqui tendo muitas vezes esse privilégio de estarmos, tendo um tipo de comunicação assim, de estarmos nos enriquecendo com as trocas das experiências que aqui são ditas a nós,
Aqueles que não têm esse tipo, né, que eu poderia até dizer que é um privilégio, né, entre aspas, a vida trará a cada um a oportunidade de se perceber, de analisar as suas dores, de analisar o sentimento que chega até ele. E aí eu volto a dizer que o Pai, ele é tão bondoso para conosco que simplesmente quando estamos fora do trilho, é o nosso físico que vai gritar. É o nosso físico que vai dizer para nós o que estamos fazendo, para que a gente possa prestar atenção em nós. Porque às vezes a gente vive uma vida tão batida que nós não prestamos atenção em nós. E aí os sentimentos, eles precisam vir, e às vezes eles vêm com uma intensidade que vem nos atropelando, mas a vida ela vai nos sinalizando o tempo inteiro. Só que a gente, muitas vezes, não quer prestar atenção no que a vida sinaliza para a gente. Então, eu deixo para lá, eu engulo, não é assim, vou engolindo algumas coisas, vou fazendo tantas outras, e aí, quando a gente acaba se percebendo, a gente está fragilizado. Fragilizado emocionalmente, fragilizado fisicamente, em função de quê? De não raciocinarmos o que estamos sentindo. E a mágoa é algo muito comum de se sentir, muito comum, porque exatamente a gente acaba, né, criando essa expectativa, essa espera, essa exigência em relação ao outro. E o outro também em relação a gente, porque é uma troca. Só que, se eu não parar para olhar para mim com mais carinho, eu vou me permitir a talvez ficar sentado, a vida passando, e eu vou fazer o quê depois? Olhar e falar, nossa, fulano, né? Tá assim, passado, e eu estou aqui ainda dessa forma. Fala, Gina. Também seria válido nessa questão da gente ter, né? Nós estamos na tentativa de aprender a não alimentar a mágoa para não construir o ódio. Seria válido a gente também olhar a questão do com prejuízo, porque muitas vezes a gente alimenta a mágoa e o ódio porque a gente acha que a gente está atingindo o outro, porque a gente acha que ele merece isso, ele merece o meu ódio. Mas também será que não é a falta da gente perceber que esse ódio, na verdade, está atingindo a mim? Sempre, né? Sempre vai ser a nós. Porque qualquer sentimento negativo que nós alimentamos, né, em relação ao outro, vai estar simplesmente refletindo em nós. Porque o outro, em algumas situações, o outro, ele não vai nem sentir muitas vezes, nem perceber o ódio que você está, né, sentindo em relação ao outro. Na vingança, você é aquela coisa de você estar alimentando esse ódio, né, e estar tentando algo contra o outro. E isso muitas vezes acontece em razão de uma mágoa não raciocinada. E às vezes você vai alimentando o que cria o ódio e você, em nome, né, desse ódio, você acaba cometendo algumas coisas. Mas, em primeiro lugar, é sempre nós que vamos estar sendo prejudicados. Porque qualquer energia deletéria que vamos estar sentindo e vamos emanar ao nosso próximo, ela é igual um bumerangue. A gente vai jogar, só que ela vai voltar.
E muitas das vezes a gente não espera que ela volte, que ela não, né, recaia novamente sobre mim. Só que a vida é assim. A gente dá e a gente vai receber. Então, que a gente possa ter consciência de que alimentar qualquer sentimento que não seja positivo não fará bem, principalmente para mim e nem para o outro. Fala, Fred. Vamos lá. Num ciclo de mágoa antiga, uma criança alimentou um ressentimento por um pai. Agora a pergunta: o que fazer para exterminar esse ódio quando a pessoa já está adulta e automaticamente já sente essa mágoa? Olha, eu sei que é muito, muito doloroso, não é assim? A gente sentir essa mágoa. Só que nós também precisamos entender que tudo que a gente vivencia nessa vida, nada é por acaso. Tudo tem um significado que muitas vezes a gente não compreende o porquê deste significado. A gente ainda não consegue alcançar, né, o porquê que eu sinto essa determinada mágoa, como ainda em muitas situações que a gente conhece. Só que, se vivemos tantas vidas, nós estaremos também resgatando algumas coisas que vivenciamos, que fizemos ao outro. Mas, se naquele momento eu estou vivenciando isso, e é claro que a partir do momento em que você vai ficando uma pessoa adulta, você vai tendo oportunidades de raciocinar de uma forma diferente. Você terá que começar a exercitar exatamente isso de ressignificar esse sentimento. Ressignificar não em relação, muitas vezes, ao outro, mas em relação a você mesmo. É você tentar, né, exercitar o perdão, que não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes a gente entende que o perdão é aquele perdão mais sublime. Nós estamos ainda muito distantes de exercitarmos esse perdão sublime. Nós ainda estamos exercitando o desculpar. E uma das formas também de você estar exercitando o perdão é você estar buscando compreender que o outro, ele só fez aquilo porque era aquilo que ele sabia fazer. Então, quando você começa a entender isso, você começa a exercitar esse perdão. Porque quando você já tem isso na sua consciência de que o outro ele só dá aquilo que ele sabe dar, não tem a necessidade de você perdoar. Mas quando aquilo ainda você está trabalhando dentro de você, você começa exatamente a entrar neste processo de entender que ele deu aquilo que ele sabia, era aquilo que ele sabia fazer. Talvez hoje ele não faça mais daquela forma, mas não é alimentar nada deletério contra, porque toda vez que você alimenta algo deletério contra o outro, isso se volta para você. E aí é você dar poder ao outro sobre sua felicidade. E o outro, ele não tem esse poder, ele não pode ter esse poder na nossa vida.
Tudo bem? Fala, Fred. Se em todo o universo existe sempre duas faces para a mesma moeda, como luz e escuridão, masculino ou feminino, positivo ou negativo, estou pensando corretamente que a face contrária da mágoa é o perdão? Talvez hoje, dentro do que a grande maioria das pessoas entendem, talvez seja o perdão, sim. Mas precisamos entender que esse perdão, o fato de você perdoar, não significa que você vai esquecer o acontecido. Porque aquilo que eu disse é uma coisa física. O nosso cérebro, ele registra. E vamos supor assim, uma dor física, o nosso cérebro registra. Mas você não vai trazer para o presente, hoje, uma dor física que você sentiu lá no passado. Mas a dor emocional, você traz, sim, para o presente. Só que, apesar de você até trazer para o presente, ela já vem mais atenuada. Mesmo você alimentando. Mas lá ela teve um significado muito maior do que hoje. Então, quando a gente passar a compreender que perdoar não é você esquecer, porque não vamos esquecer, está ali registrado, é você começar a dar leveza à sua vida. E é isso que a gente precisa colocar, a leveza nos sentimentos que nos afetam. É trabalhoso? É, gente, claro que é. E como é? É muito mais fácil, então, quando você fala para o outro, né? Quando você diz isso ao outro. Mas quando é com a gente, é muito mais trabalhoso. Bota trabalho nisso. Mas, se não trabalharmos em prol de nós mesmos, quem é que vai trabalhar? Como é que nós vamos nos reconhecer vitoriosos, né? E fortalecidos, no sentido capazes de seguir para frente, se não fizermos isso com a gente? Porque não é o outro que vai fazer. Somos nós que vamos fazer conosco. E toda experiência que a gente vivencia, e a gente vence, vai vencendo essa experiência, a gente vai vendo a nossa capacidade. Quantas coisas todos nós no nosso caminhar superamos? Quantas coisas? E aí nós fomos o quê? Nos fortalecendo em alguns aspectos, outros tantos nós vamos nos fortalecer, mas quando algum aspecto em que a gente vivencia, a gente se sinta talvez fragilizado, vamos olhar para trás e ver que eu fui capaz lá atrás de me superar. E se eu tive essa capacidade de me superar lá atrás, eu tenho nesse novo acontecimento que está me fragilizando na minha vida. Então, nós temos no nosso caminhar provas que somos capazes. Nós só não podemos nos desacreditar. A gente precisa se ver capaz. Porque todos nós somos capazes de fazer diferente. Fala, Fred. Não tem mais pergunta, não. Tá bom. E quando eu falo, gente, nessa capacidade que todos nós temos, não é algo que seja dito somente de boca para fora. Todos nós somos vencedores. Porque se nós estamos aqui por sucessivas vidas que fomos vivenciando, é porque fomos fazendo progressos.
E se formos fazendo progressos, é sinal de que fomos crescendo. E toda vez que crescemos, é devido à nossa própria capacidade interior. O outro, ele vai poder nos estimular sempre a crescermos. Mas se não nos julgarmos capazes, a gente não compra a ideia, vamos dizer assim. Então, cada um que está aqui é capaz, sim, de fazer diferente a cada dia. Como foi dito na palestra passada, o homem velho morre, né, a cada dia. Quando nós dormimos, o nosso ser que vivenciamos foi o homem velho. Aquele homem velho, não é? Ficou, e quando acordamos, nós vamos acordar um homem novo. E quando a gente acorda um homem novo, nós temos que abraçar todas essas experiências nossas e ver que somos capazes. Fazemos coisas que não são tão boas, fazemos coisas boas. Então, o que a gente precisa é o quê? Valorizar as nossas construções positivas. Porque são elas que nos fazem ver capazes. Porque se equivocar, todos nós vamos. Porque somos falíveis, mas construímos muitas coisas boas na nossa vida. Então, que a gente possa estar valorizando essas coisas boas na nossa vida, para a gente seguir em frente. E não alimentar o que a gente não precisa. Hoje estamos falando da mágoa, né, que engloba tantos sentimentos. Mas existem tantos outros, né, que a gente já falou, ainda vamos falar, e que a gente precisa estar atento. Que a gente possa compreender exatamente isso na nossa vida. Vale a pena abraçar o que não nos faz bem, em nome, às vezes, de um amor, e o nosso amor próprio, como fica? Em primeiro lugar, a gente precisa se amar. E quando a gente se ama, a gente tem que olhar para a gente, entendendo que eu vou dar aquilo que eu sei, dentro dessa minha forma de amar. E assim vai ser o outro. E cada um aqui, quando começar a entender isso, de que cada um dá aquilo que sabe dar, cada um vivencia a sua verdade, que é relativa, graças a Deus, ele vai começar a compreender melhor o que a vida te traz. Fala, Fred. Sai do mudo, Fred. Ah, desculpa. Eu vou perguntar para, se possível, dar uma resposta para não ficar sem resposta. Conforme Mateus 18, 21, 22, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deveríamos perdoar nosso irmão, e ele responde, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Como conhecedor de nossa alma, ainda imperfeita, estaria prevendo que, ao longo de nossa jornada imortal, nós estaríamos no papel de magoar e ser magoado? Jesus era um sábio, não era assim? É claro que por nos conhecer,
Mas precisamos entender que Jesus, ele vivenciou o que nós estamos vivenciando. E por ele ter vivenciado o que nós vivenciamos, ele sabia das nossas limitações. Sabia, não, ele sabe, né, das nossas limitações. Ele sabe do que somos capazes de estarmos realizando para nós e para o próximo. E esse perdão é exatamente para que compreendêssemos o tamanho de cada um. Que vamos nos equivocar muitas e muitas vezes. Eu acho que 70 vezes 7 talvez ainda seja pouco, né? Assim, em relação a tantas vidas que temos. Mas, coisas da Bíblia. Mas nós vamos ter que estar exercitando muitas vezes, não só o perdão na nossa vida, mas são devido a essas nossas diferenças e a nossa ainda pouca compreensão do que é o amor, né, assim, na nossa vida. Porque, gente, a origem de todo sentimento, ela está no amor. Por mais que sejamos falíveis, a nossa essência, ela está no amor. Mas ainda por a gente não saber amar, vamos dizer ainda, com plenitude, todo sentimento que é dito negativo, né, vamos colocar assim, é o amor ainda sendo vivenciado de uma forma distorcida. Mas tudo vem disso, dessa fonte. Mas vamos alcançar, né? Estaremos pleno amor. Ixi, a estrada ainda está longa. Então, nós vamos ter que exercitar muitas coisas em nome desse amor para nos sublimarmos um dia. Mas que a gente entenda que também a gente precisa exercitar muito o respeito em relação a nós e em relação ao nosso próximo. Porque se a gente não respeitar o nosso próximo da forma, né, que ele se encontra, vai de conta tudo isso que a gente está falando. E é uma palavra que assim, é tão trabalhosa da gente exercitar na nossa vida, porque, veja bem, se a gente às vezes nem se respeita, quantas coisas que a gente faz em relação a nós mesmos que estamos nos desrespeitando? E quanto ao próximo, também do mesmo jeito. Então, é mais uma coisa que nós temos que estar prestando atenção. Porque quando a gente aceita, a gente respeita. Então, tantas coisas nós precisamos exercitar na nossa vida. Mas que a gente possa estar compreendendo que é algo que a gente tem que parar para pensar. Eu quero alimentar sentimentos não construtivos para mim? Eu acho que isso a gente pode levar como dever de casa para todos nós. Eu quero fazer isso? Vai ser opção. É a história do viver do paraíso ou inferno. Porque quando eu alimento isso, com certeza, eu vou ter um inferno vivenciando dentro de mim. Se eu trabalho nos dois, eu fico ali no intermediário, né? Porque o paraíso ainda é um pouco complicado, né? De estarmos vivenciando. Mas nós temos muitos momentos de paraíso dentro de nós. Também não vamos nos desmerecer. Mas, quanto mais trabalharmos usando o nosso raciocínio, melhor para nós, melhor para o próximo,
melhor para o planeta. Porque, inclusive, tudo isso que estamos vivenciando hoje, né, nessa nossa situação atual, nada mais é do que um sacode para estarmos trabalhando muitos e muitos sentimentos em nós, que precisam ser trabalhados. Alguns estão aproveitando, outros nem tanto, mas não seremos nós que vamos julgar, porque cada um é um e cada um terá a responsabilidade sobre seus atos. É assim? Fred, mais alguma coisa? Giane, deseja complementar com alguma coisa? Então, gente, eu vou agradecer muito a vocês. Eu espero que essa troca que fizemos hoje, que a gente possa estar refletindo, né, o que a gente conversou e que de verdade a gente coloque mais leveza na nossa vida, exercite a fé, o perdão, porque tudo é exercício. E se a gente não treinar, vamos dizer assim, né, a estar exercitando isso na nossa vida, mais talvez dores a gente acumule. Então, eu agradeço a vocês e que vocês possam estar pensando sobre isso com carinho, tá bom? Amado Mestre Jesus, dai-nos, Jesus, a fé raciocinada que precisamos. Ajude-nos, Jesus, a abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa vivenciar com mais pureza os seus ensinamentos. Que todos nós possamos valorizar as nossas construções positivas e aprendermos com as negativas, que de negativas nada tem, simplesmente a pouca compreensão da nossa parte. Mas que possamos, Jesus, nos fortalecer a cada dia, nos aceitando, mas também fazendo por onde no nosso crescer. Que não depositemos na mão do nosso próximo a nossa felicidade. Que saibamos que somos responsáveis pela nossa vida. E também um pouco responsável pela vida do outro. Mas sou apenas coadjuvante na vida do outro. Mas também teremos as nossas responsabilidades. E frente a isso, Jesus nos envolva sempre na sua luz e possamos sempre nos sentir amparados na sua misericórdia. Que assim